Bom, gente, para finalizar essa parte do nosso conteúdo de gramática, vamos dar continuidade aqui na parte 3 e falar sobre encontro consonantal, dígrafo e separação silábica. Então vamos lá. Encontro consonantal, né? Sequência de duas ou mais consoantes sem vogal entre elas em uma mesma palavra. Cada consoante tem uma representação sonora. Então, o encontro consonantal vão ser duas consoantes juntas ou mais de duas consoantes juntas, só que você vai ter a representação sonora de cada uma dessas consoantes. Então, olha o exemplo aqui, ó. Brasil. Brasil. Olha a primeira sílaba, a gente tem encontro consonantal. Esse BR aqui forma um encontro consonantal. Por que, professor? Porque eu tenho o som do B e eu tenho o som da letra R, que dá o som de ra, né? Então eu tenho bra. Se eu tiver os dois sons saindo, eu tenho um encontro consonantal. Os dois sons das duas consoantes. Plástico. Olha aí, ó. P e L, lá. Plá, né? Plá. Então eu tenho PL, duas consoantes juntas, encontro consonantal. Fábrica. Olha aqui, ó, segunda sílaba de fábrica. Bri, né? BR junto. Eu ouço o som do B, ouço o som do R. Então eu tenho encontro consonantal. Troco. TR. TR, né? Eu tenho encontro consonantal aqui. Beleza, encontro consonantal é isso. Encontro de duas consoantes numa mesma sílaba. Duas ou mais consoantes numa mesma sílaba, onde eu consigo ouvir o som, a representação sonora de cada uma das consoantes. Já o dígrafo não. O dígrafo é quando duas letras se unem representando um único som, fonema. Muitas pessoas confundem dígrafo com encontro consonantal. Mas o dígrafo ele vai além, né, dessa ideia do encontro consonantal. Não só ocorre com consoantes. Primeira coisa, o dígrafo é o encontro de duas letras que vão ter um único som. E o dígrafo ele vai ter ocorrência de duas consoantes que formam um único som e também vai ter ocorrência de dígrafos vocálicos, onde eu tenho uma vogal e uma consoante que vão formar um único som. Então preste atenção nisso. Vamos lá ver aqui os exemplos. Ó. Quando duas letras se unem representando um único som, fonema. Dígrafo consonantal. Aí eu vou ter duas consoantes, só que vai formar um único som. Que som é esse aqui? Lhe. Olha aqui o exemplo. Filho, eu tenho som de F, som de I, e o LH forma um outro som. As duas consoantes, as duas representações gráficas formam um único som, que é lhe. E o O. Certo, gente? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 fonemas e 5 letras. Olha aqui o CH. O CH forma o som de ch, certo? Você não ouve nem o som da consoante C, né? Que é representado por Q, né? Em carro, por exemplo. Nem o som do H. O H ele tem som mudo. Mas aí a junção do C e o H forma um dígrafo que tem o som de ch. NH, nh, RR, o som de r, SS, r. Esse som r ele aparece no meio das palavras, certo? Aí algum aluno vai falar, por que a gente não escreve a palavra rato com dois R's então, já que tem som de r, RR? Porque o RR ele vai aparecer no meio de palavra, não no início. Se eu tiver uma palavra começando com R, então começando com som de r, eu tenho então só um R, não preciso colocar dois R's. SS, mesma coisa que eu acabei de explicar. É importante esse aqui. QU, certo? QU, quando eu tenho um único som. Onde? Qual é a ocorrência? A palavra quinto, por exemplo. A palavra quinto eu tenho um único som representado pela letra Q e pela letra U, que é o som de Q, né?
um único fonema. GU, deixa eu ver se eu tenho aqui a representação do GU. Representação do GU. Eu vou já ver. Ah, tá. GU, guisado. Guisado, né? Frango guisado, carne guisada. Me lembra o almoço, vou já almoçar. Frango guisado, carne guisada. Olha o G, G. Eu tenho G e o U formando o som G, né? Duas letras que representam um único som. Mesma coisa para essas outras aqui, gente. Beleza? SC, SC cedilha, XC, XS. E os dígrafos vocálicos, gente. Dígrafo vocálico é a formação, né, são duas letras que formam um único som, esse som é vocálico. Então, AM, EM, IM, OM, UM, AN, EN, IN, ON, UN. Em ocorrências como essa aqui. Dígrafo vocálico, ó. Pranto, aqui eu tenho um encontro consonantal, PR, e aqui no A, ó, AN, PRAN, eu tenho uma nasalização do A pelo N. Então eu tenho um dígrafo vocálico, porque eu formo um único som, que é o do A anasalado, só que através de duas letras. Limbo, o I anasala, mas com a ajuda de duas letras, o I e o M. Campo, a mesma coisa. Sente, a mesma coisa. Então prestem atenção, gente, para vocês não confundirem. No vídeo anterior eu mostrei um exemplo de um M em final de palavra que formou um I, e aí formou um ditongo. E agora eu estou mostrando o exemplo do M e do N no meio de palavra que forma dígrafo. Então, são essas as pegadinhas do vestibular. Então, é preciso pronunciar a palavra, verificar quantas sílabas tem, verificar as ocorrências sonoras. É bem perceptível quando você presta uma atenção, dá um pouco mais de atenção para a pronúncia mesmo detalhada da palavra, e você começa a perceber essas diferenças. Aí assim, gente, ó, uma coisa que eu já expliquei, ditongo oral. O ditongo oral, na pronúncia, o A vai sair pela boca só, formado de uma vogal e uma semivogal oral, né? Olha aí, ouro. Vou colocar aqui, ó, a mão no nariz, vamos ver se vai sair pelo nariz. Ouro, não. Beijo, né? Ditongo nasal. Ditongo nasal, na pronúncia, a passagem do A ocorre pela boca e pelo nariz, formado de vogais nasais. Olha aí. Quando a gente tem esse sinal aqui em cima da letra, a gente também tem uma nasalização dessa vogal. Então, mãe, pão, coração, item. Olha aí no final aqui, ó. O M no final formando ditongo, quer dizer, sonoricamente falando, eu tenho encontro de duas representações vocálicas, E e I, item, e aí eu tenho o I anasal. Item, cantam, cantam. Olha aqui o canto, uma observação, gente. Fonema Q, o A com N aqui, eu formo o quê? Eu formo um A anasalado. Eu tenho dígrafo aqui, certo? Aí o som de T. E aqui, cantão, né? Porque tu não anasala o A. Porque se tu anasalasse o A só, ficaria cantam. E não é cantam, é cantão. Então, eu formo A-U. Só que ditongo nasal, porque aí sai pela boca e pelo nariz. Cantão, certo? E aí, como é que vocês escreveriam lá? Ditongo. Crescente ou decrescente? Vogal, o A é sempre vogal? O U é semivogal, então sai do forte para o fraco, ditongo decrescente, nasal. E aí, ó, ditongo crescente e decrescente, isso aí eu já expliquei para vocês, então já ficou entendido, né, gente? E aí a divisão por quantidade de sílabas. Toda vez que eu tiver uma palavra que tenha só uma sílaba, então monossílabo, né? Isso aí a gente já sabe. Sim, não, réu, pau. De sílabas, quando eu tiver duas sílabas, eu tenho
de sílabos. Casa, Brasil, pedra, sonho. Trissílabos, 3 sílabas. Fábrica, fábrica. Macarrão, macarrão. Detalhe, gente, olha aqui, ó. O RR aqui, um fica por uma sílaba, o outro fica por outra. Então eu tenho um dígrafo aqui que é separável, né? Tem dígrafos que eu posso separar e tem dígrafos que eu não posso separar na separação silábica. Polissílaba, poli já indica mais de 3, então 4 em diante é poli. Palavra paralelepípedo é um polissílabo de 7 sílabas, certo? E aí as regras finais aí de separação silábica, gente. Isso aqui é básico, é fundamental para a gente entender a separação silábica, para vocês fazerem as análises corretas, né? Nas provinhas de vestibular e para entender também o conteúdo. É importante entender isso aqui, ó. Hiato. Sempre o hiato vai se separar. Se eu tiver hiato, quer dizer, duas vogais fortes, elas nunca ficam na mesma sílaba, então elas são separáveis. Saúde, né? Faísca, juizado, juí, juí, né? Não é juí. Se fosse juí, juizado, juizado, juizado. Dígrafos que separam-se RR, SS, SC, SC cedilha, XC, exceção, crescimento, carro, carroça. Professor, como é que eu vou decorar tudo isso? Isso aí a gente tem 2 caminhos, né, para fixar. O primeiro caminho é esse, de você memorizar, de você ir lembrando. O segundo caminho, na verdade, ele tem a ver com o costume, né, que você vai ter na prática com essas palavras. Tem gente que tem dificuldade, por exemplo, de separar a exceção, né? Mas o costume, a prática, ele vai levar à compreensão e ao entendimento disso. Mas assim, não é uma regra que é muito extensa, ó. RR, SS, SC, SC cedilha, XC vão se separar, né? Além do RR e SS que vocês já sabem que é separável, né? Beleza, gente? Então, assim, ó, por isso que é importante a gente fazer leitura de livro, de jornal e fazer os exercícios. O mais importante ainda nesse conteúdo de gramática que a gente está estudando é fazer os exercícios. Encontro consonantal, separáveis, adjunto, abdicar, tecnológico. Olha aí, ó, dígrafo, quer dizer, dígrafo, encontro de 2 vogais que formam um único som, né? Por exemplo, esse aqui, ó, SC. SC como dígrafo. Em que palavra? Nascer. Tu não fala nascer. Tu pronuncia nascer. Só o som de C, né? Então tem o dígrafo. Enquanto consonantal já é diferente. Tenho 2 consoantes que vão ter os seus sons distintos, né, ali, aparecendo. E os separáveis são esses aqui, ó, de adjunto. Esse DJ vai ficar separado. Abdicar, né? Tecnológico. Olha aí. Não se separam, gente. Não se separam nunca de tongos, porque eu tenho encontro de semivogal e vogal. Tritongos também não, certo? E dígrafos, como CH, LH, NH, GU, QU. Tomar cuidado, gente, que o GU, às vezes ele aparece pronunciando U. Se eu tenho GU em guisado, por exemplo, aí eu tenho dígrafo, né? Agora, se eu tenho o GU na palavra enxáguem, aí o G tá lá, G, né? Enxáguem, o U aparece, o en, né? Então eu não tenho dígrafo não. Então preste atenção nesse detalhe, né? Por exemplo, a palavra aqui, ó, esse QU, quinto,
Aqui eu tenho dígrafo na palavra quinto, som só de K. Mas na palavra quanto, eu tenho que e o U aparece. O an, ó, quan. Então prestem atenção nesse detalhe. Encontros consonantais inseparáveis. Conclanto, conclamar, né? Forceps, né? Forceps. PS aqui, ó. Beleza, gente? Então, podem dar uma analisada lá naquele exercício que vocês fizeram para verificar o que está correto e o que não está. E ir fazendo as correções adequadas ali daqueles exercícios. Tá certo? Importante também, gente, é entender ditongo, tritongo, dígrafo, hiato, encontro consonantal é fundamental para a gente poder aprender regra de acentuação gráfica, principalmente ditongo, tritongo, hiato, tá certo? Então vocês precisam absorver essa primeira parte para a gente ir para acentuação gráfica. E é isso, gente. Vamos rumo à aprovação, né? A gente vai ter bastante caminho aí para percorrer, mas Deus queira que todo mundo consiga, né, alcançar seus objetivos. E eu estou aqui fazendo esse trabalho aqui justamente para isso. Para vocês não terem o suporte para estudar e fazerem boas provas. Lembrando, gente, as provas de vestibular elas estão sempre disponíveis na internet. Se você digitar lá banco de dados da UEA PSC, não, da UEA CIS, banco de dados PSC, você vai ver provas desde 2005 em diante até 2019. E aí dá para você ir vendo como é que funcionam as provas e verificando os conteúdos que são cobrados. Você também tem acesso aos editais anteriores. E assim, a gente tem um longo caminho a percorrer em literatura, mas principalmente na parte gramatical, que essas provas elas são conteudistas. Elas cobram do aluno conteúdo. Então a gente precisa trabalhar conteúdo para vocês estarem cientes desses assuntos e fazerem uma boa prova de língua portuguesa. A prova de língua portuguesa ela é importante porque tem a parte de gramática, 10 questões, e tem a parte de literatura, 10 questões. Então tu já tira bastante ponto, né, se tu estiver bem ciente desses conteúdos de língua portuguesa. Então, o que eu puder, até onde eu puder alcançar, porque a gente sabe que teve a pandemia esse ano, eu vou tentar chegar em vocês nesses conteúdos. Mas aí não adianta de nada se eu fizer esses vídeos e vocês não acessarem. Acessem os vídeos que é só para vocês isso aqui, tá certo? Agora, a parte final aqui, que é a minha tiração de onda, é a vinheta final. Está terminando agora a aula de língua portuguesa para os alunos do Sebastiana Braga.